O que é arte? Quais são os tipos de arte que existe? O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra arte? Você logo pensa em grandes pintores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, ou então aquelas construções gigantes da Grécia ou da Roma Antiga? Ou você é aquela pessoa que acha que não tem nenhuma ligação com a arte, porque não consegue entender ou acha que é algo muito distante da sua realidade? A verdade é que a arte está presente no nosso dia a dia de várias maneiras, e eu vou explicar isso ao longo do vídeo. O significado da palavra arte em latim, ars, significa técnica ou habilidade. Por isso podemos considerar que quando chamamos uma pessoa de artista, chamamos ela de habilidosa ou técnica. Segundo a Academia Brasileira de Artes, a ABRA, existem 7 artes, e você já se perguntou quais seriam elas? Então vamos lá! Arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e, com o manifesto da sétima arte de Ricciotto Canudo, um intelectual italiano que em 1923 documentava e estabelecia o cinema como a sétima arte. Mas o fato é que o mundo mudou e hoje existem novas tecnologias e novas percepções do mundo. Então, se a arte tem como função básica a comunicação e a estética, mas a forma de se comunicar e o conceito do belo muda, o que mudou? Veja que existem novidades. A verdade é que essa lista já aumentou e passou a ter o teatro, a coreografia, o ilusionismo, a fotografia, HQ, aquelas revistas em quadrinhos, japonesa ou não, né? Artes digitais, e ainda existe debate sobre outras artes, né? Sobre o assunto. A Academia Brasileira de Artes defende uma postura mais clássica e mais conservadora sobre as artes listadas, né? Sobre essas que eu falei. Eles acreditam que as artes, na verdade, essas últimas artes são uma mistura, uma mescla das primeiras. Eu, como empreendedor na área artística, eu acredito que as artes elas se comunicam, elas estão entrelaçadas uma na outra. É difícil determinar quando uma começa e a outra termina. Na verdade, o que acontece é que uma sobressai sobre a outra em determinado momento. Por exemplo, no festival de dança, temos a dança como principal, mas por trás da dança a gente tem o figurino, a gente tem o desenho do figurino, a gente tem a coreografia, a gente tem a foto e a filmagem, a gente também tem o coreógrafo que escreve, por exemplo, uma poesia para traduzir esse texto em movimento, por que não? Né? Dessa forma, quando falamos de arte, na minha opinião, podemos até criar uma lista para identificar e apontar de maneira mais fácil o que é essa, o que é aquela, mas dificilmente será possível separar a arte na prática. Veja uma frase também da ABRA, né, a Academia Brasileira de Artes, tem em seu site. Fato é que a soma das artes compõe quase todo o lazer, a beleza e a cultura da nossa vida moderna. Afinal, o que seria das nossas vidas sem um desses 7 elementos? Pode até ser que você não goste de um ou de outro, mas a composição deles é fundamental para o estabelecimento de nossa identidade cultural. Muito bem! Então, através das manifestações artísticas, nós podemos identificar e conhecer um país, as suas tradições, as suas manifestações culturais e a história de um povo. Fazer uma aula de arte ou de dança pode ser mais que aprender uma certa habilidade. Você pode viajar e imergir naquela cultura, naquela arte. E vou deixar aqui para vocês uma reflexão. Vocês conhecem as raízes, a cultura do nosso povo brasileiro? Quais são, né? Quais culturas, quais manifestações que compõem todo esse enredo das manifestações artísticas populares no Brasil? Você sabe? Coloca aí nos comentários. Vamos conhecer melhor o nosso país, a nossa cultura. Você gosta de viajar? Eu adoro. Você já se imaginou que em diversos países, como seria mais fácil identificar, por exemplo, e entender a cultura local, identificar as pessoas, a arte, o que elas pensavam, o que elas gostariam de passar com aquelas esculturas, por exemplo? Vale lembrar que a arte ela provoca emoção, e essas emoções surtem efeitos diferentes em cada pessoa.
Como assim? Uma pessoa que está vendo uma escultura pode se identificar com aquela imagem ou não, dependendo da sua própria história, da sua própria percepção. Então a arte ela provoca reações diferentes em cada pessoa, porque cada pessoa é única. Você não tem a obrigação de gostar dessa obra de arte ou daquela, mas vale lembrar que ela conta uma história. Cada obra de arte traz uma emoção, uma história, uma criatividade. Você não precisa entender, ela não precisa ser bonita, né, para você identificar ela como uma obra de arte, mas ela precisa trazer reflexões e, na verdade, também conhecimento. E com isso eu tenho certeza que podemos, analisando uma obra de arte e entendendo um pouco mais sobre o mundo artístico, você pode criar autorreflexão e se perceber melhor no mundo em que você está inserido, no mundo em que a gente vive. Então, se você gostou desse conteúdo, clique abaixo, comente pra gente e eu espero muito te ajudar com esse tema e trazer novas ideias, novos questionamentos em relação à arte, a esse mundo fantástico que compõe a arte. Ok? Muito obrigado e vejo vocês então no nosso próximo vídeo.